Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar um testemunho. Não é um testemunho, é uma revelação, vou corrigir aqui, né? Uma revelação muito forte, irmãs, da parte de Deus. Uma revelação, assim, muito forte na minha vida que eu tive. E eu me lembrei dessa revelação no vídeo anterior que eu estava gravando. E eu citei uma frase, e a frase que eu citei foi que muitas das vezes nós achamos que são coisas grandes que atrapalham a nossa vida, o quanto que na verdade são coisas pequenas que dificultam a nossa vida, que atrapalham a nossa vida. E eu me lembrei, irmãs, dessa experiência, dessa revelação. E eu quero aqui compartilhar com todas vocês, né? No sentido de despertamento, no sentido de exortação, de despertamento. E Deus me deu uma revelação sobre o arrebatamento alguns anos atrás, e eu quero compartilhar nesse vídeo essa revelação forte. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana AFC. Amém, irmãs? Então, eu estava aqui gravando, eu me lembrei disso, eu quero aqui falar desse testemunho, dessa revelação, né? Irmãs, quando eu tomei uma posicionamento com Deus, que antes eu era apenas simpatizante do Evangelho, eu estava na igreja, antes até da igreja batista, né? Tomei essa decisão, uma igrejinha pequenininha, depois essa igrejinha fechou. O pastor lá não conseguiu pagar o aluguel do espaço, aí todo mundo saiu, todo mundo ficou sem igreja. E eu procurei uma igreja e Deus me direcionou para a igreja batista, uma igreja pentecostal, mas era igreja batista. E ali, irmãs, foi quando começou a minha vida com Deus, ministerial. Lá eu fui consagrada, levantada ao ministério. Acho que eu estava uns anos lá, poucos anos, não era muitos anos não. E foi uma igreja muito boa, é uma igreja muito boa, o pastor é um pastor muito abençoado, mas eu precisei sair, mas foi muito traumático, dolorido, mas eu precisei sair. Eu estava ali numa posição muito confortável e eu precisei sair porque Deus me tirou, irmãs, com raiz e tudo, foi muito difícil. E Deus me tirou e colocou nessa igreja que eu tô hoje, né? Que é a igreja que Deus me levou e eu tô ali, estou plantada ali, não penso em sair dali. Me vejo velhinha de cabelo branco ali. Amo a minha igreja, amo o meu pastor, amo o ministério que Deus me colocou. No início, né? Eu ficava meio assim, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor me quer? E ali Deus sempre falava, não, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero, é aqui, minha filha, fica aí, é aí, né? Eu tenho um propósito contigo aí, nessa obra. Então lá, irmãs, uma igreja de muito crescimento, amadurecimento da minha vida. Eu sou muito grata, né? Ao meu pastor, à igreja, todos ali que me acolheram, têm me acolhido. E é uma benção aquela igreja, enfim. E irmãs, e nessa época que eu era da igreja batista, era uma época assim de muita busca, né? Eu estava tentando entender esse assunto de chamado. E ali eu comecei a pregar em várias igrejas. Praticamente eu
pregava todos os dias na igreja aqui da Redondeza, já estava saindo para fora. E foi uma época assim de muito aprendizado com Deus. E eu me lembro, irmãs, que nessa época Deus me deu uma revelação sobre o arrebatamento. E ali, irmãs, nessa revelação, eu sonhava, eu tive duas revelações de Deus. Eu tive uma com o juízo final, que eu já falei, e a outra com arrebatamento. Eu sonhava, irmãs, lá nessa igreja, que Jesus vinha, buscava a sua igreja, que o encontro vai se dar nos ares, como está em Tessalonicenses. E ali, muitos ficavam. E muitos vão ficar, irmã, muitos vão ficar. Uma grande prova disso está em Mateus 25, Mateus 24. Quando você lê, né? Quando dois estiverem no moinho, um vai e o outro fica. E ele vai falando, então é metade. Até a parábola das virgens, você vê ali a metade. Então, de cada igreja na face da terra, do planeta, Deus vai tirar um pouquinho de cada igreja. E pouquinho, irmãs, vai ser pouquinho mesmo. Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho, marca, pouquinho. Meia dúzia, assim. Eu creio que é pouquinho, irmãs. E agora sou eu que estou falando, né? Eu creio que as pessoas que oram, que buscam a Deus, que procuram estar perto de Deus através da oração, que frequentam os cultos de oração, sou eu que estou falando, viu? São fortes candidatos, né? Porque eu vejo que como que Deus vai levar uma pessoa que não gosta de falar com ele aqui, né? Na minha humilde visão, posso estar errada, mas a santificação, ela é a base, é um dos pré-requisitos para que nós venhamos a estar ali aprumados e aprumadas para subir com o noivo. Mas Deus me dava uma revelação que ele vinha e muitos ficavam. Irmãs, era algo assim assustador. Algo de 90%. Lá onde eu congregava, nessa igreja, Igreja Batista, minha realidade era aquela, na época, né? Isso tem muitos anos essa revelação, viu? Tem muitos anos, foi logo assim quando eu comecei, eu fiquei muito assustada. E ali, irmãs, só para as irmãs terem ideia, lá era uma igreja assim relativamente pequena. Lá tem uma base de uns 200 pessoas, membros. É uma igreja pequena, umas 200 pessoas lá, 200, 300 pessoas. Naquela época, irmãs. Naquela época, irmã Raquel, naquela época, hoje eu já não sei, né? Mas era mais ou menos esse contingente, né, de pessoas. E eu lá, irmãs, tinha um irmãozinho que sentava lá atrás, ele até puxava assim da perna, ele tinha uma deficiência na perna, e ele andava de muleta, e ele ia pro culto, ele sentava lá atrás. Era uma pessoa assim que não era muito solicitado pelos irmãos, era uma pessoa assim, que sentava lá atrás, mas, enfim, mas não tinha tanta assim, ele ficava muito na dele, as pessoas também deixavam ele muito na dele. Eu me lembro em cultos de oração, ele sempre recebia oportunidades, mas era só nos cultos de oração. E eu achava até bonito, interessante, né? As irmãs do círculo de oração davam oportunidade para ele
testemunhar, ler um versículo, ele falar, né, de Deus. Mas para as irmãs e os irmãos terem uma ideia. E tinha esse irmão, tem o pastor, né, a irmã do pastor, e aconteceu o arrebatamento, irmãs. Jesus tinha vindo. E ninguém se deu conta. Ninguém se deu conta, irmã Raquel, ninguém se deu conta. Todos estavam levando a sua vida normal. Todos estavam levando as suas vidas comum. Inclusive as igrejas abertas, funcionando os cultos. E eu me lembro uma certa feita, nessa revelação de sonho que Deus me deu, que passou um domingo, o pastor não foi. Bom, o pastor já estava assim, debilitado na saúde. Bom, ele não foi um domingo porque tá com problema lá na saúde. Não foi ele, não foi a irmã dele, e não foi esse irmãozinho e uma outra irmã, que hoje já dorme no Senhor. E ali, amada igreja, o pastor não foi, aí chama atenção, né? Passou aquela semana, irmãs, na próxima semana, o pastor também não foi de novo no domingo. Aí todo mundo já começou a achar estranho, nem ele, nem a irmã dele, ninguém teve notícias. E aí? Aí, irmãs, eu sei que foi assim, quase um período de um mês, ele faltou, o pastor faltando. E nos noticiários televisivos da mídia, já começaram a surgir algumas notícias de um desaparecimento de pessoas. Isso assim, mas passou muito tempo, quase um mês, para sentirem falta de pessoas. Familiares começaram a falar, noticiar. Então a mídia começou a pensar que não era somente um fato isolado, era porque em determinadas regiões, em determinados locais, algumas pessoas sumiram, que seus familiares relataram. E eu me lembro que nessa revelação foi um mês, passou muito tempo, o pastor sem ir, todo mundo ficou assim, gente, cadê o pastor? Cadê a família do pastor? Irmãs, e ali, irmãs, começamos a observar na igreja, o povo, né? Deus me dava essa revelação, que o pastor sumiu, que a irmã do pastor sumiu, esse irmãozinho da perna sumiu, e essa irmã, que era a irmã Valdiva, também tinha sumido, desaparecido. E em vários locais, como a mídia reportou, que pessoas sumiram, mas em vários locais. E ali, amada igreja, pessoas sumiram. E ali todos se deram conta que o arrebatamento aconteceu há dias atrás. Mas eu sei que foi muito tempo, não sei se foi um mês e meio. E a aura, a atmosfera, ela mudou da Terra. E ali, irmãs, o que aconteceu? Naquela revelação, muitos ficaram e eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que essas pessoas ficaram? Estou falando naquela igreja, naquele tempo. O que essas pessoas ficaram? E Deus me falava assim, vou eu te mostrar, minha filha, por que essas pessoas ficaram. Vou eu te revelar o pecado de cada um.
Jesus, Fica tu aí na porta, vai ter o culto. E cada um vai entrar. E quando cada um vier, eu vou dar na testa, assim, ó, o pecado. E ali, irmãs, Deus me revelou, foi me mostrando. Tinha culto, porque não pararam de fazer culto. Não pararam, irmã, não pararam. Que aí mesmo agora é que o povo queria se consertar. O povo queria mesmo Deus. Que antes não estava assim, estava buscando, mas não estava, resolveram ter os cultos. E irmãs, dessa igreja só quem subiu foi o pastor, a irmã do pastor, a esposa do pastor, esse irmãozinho e essa irmã Valdiva, que eu me lembro, irmãs. O restante, assim, acho que só cabe em uma mão, 5 pessoas, 6, não chega acho que nem 10. E olha que tem gente, hein, lá. E ali, irmãs, quando as pessoas iam para o culto, isso é uma revelação, viu, irmãs? Ali via um pecado na testa, ego. Aí outra pessoa entrava, vaidade. Aí entrava outra pessoa, estava assim escrito na testa, soberba. Aí chegava outra pessoa pro culto, entrava assim, passava pela porta, porque eu fiquei parada assim bem na porta, que Deus falava, vou eu te mostrar tudo. Aí vinha outra, avareza. Outro, materialismo, apego às coisas materiais. E eu comecei a observar que eu pensava assim com Deus, eu falava, Senhor, esse é tipo de pecado que impediu o povo de subir contigo, Senhor? Irmãs, o que eu percebi ali é que não eram pecados grandes, que nós muitas das vezes temos uma tendência a rotular os pecados, irmãs, como pecado grande, até o que eu falei aqui. Ai, Macau, como assim pecado grande? Matar uma pessoa, roubar uma pessoa, né? Nesse sentido. Outro pecado lá também que eu tô me lembrando, fofoca. Irmãs, era algo assim subjetivo. Eram atributos concernentes ao caráter humano. Desse jeito. Não era assim pecado de você ir para o mercado e roubar lá, não. Matar uma pessoa, fornicar. Fornicação, né? Ficar com um, com o outro, aquela bagunça, aquela prostituição. Não. Não eram pecados assim não, irmãs. Teoricamente, né? Entre aspas, grandes, visíveis, não. Adultério, não. Eram coisas pequenas que impediam muitos de encontrar com Jesus nos ares. E ali, irmãs, foram 2 revelações que Deus me deu, que me impactaram, que até hoje eu guardo. Uma foi essa, e a outra foi sobre o juízo final, que em outro vídeo eu conto, eu compartilho com vocês. Mas esse vídeo aqui, ele nasceu dessa frase que eu citei no vídeo anterior, que eu falei, né, de pecados pequenos, teoricamente, entre aspas, que nos impede não somente de receber as bênçãos de Deus, como também vai nos impedir de entrar na mansão celestial. Que Deus abençoe. Coloca aqui embaixo, se você quiser sentir de Deus, colocar aqui. Ou então, confessa para o teu pastor, confessa para a tua pastora, confessa para o teu cônjuge qual o teu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você quiser confessar para Jesus aí dentro do teu quarto, confessa. Fala aí para Jesus dentro do teu quarto. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz.